Isso aqui seria o começo básico de uma arena, por exemplo. Aqui a gente suponhamos que o seu time seja um Shadow Play aqui, sendo um Warlock, Priest e um Wrestle Shaman no caso. O que seria isso aqui? Isso aqui seria o primeiro posicionamento da pessoa. Vamos colocar um número 1 aqui. Vocês normalmente entram, o Loki faz um gate aqui. Esse aqui é o que basicamente acontece. O Priest já se posiciona para esse pilar para não ficar destacado com um Loki ou Healer. Ou ele vem para esse lado aqui, ou ele ofensivamente, dependendo do como o outro time estiver jogando, ele pula para o pilar do inimigo, jogando dessa forma aqui, nesse pilar aqui, ou jogando defensivamente nesse pilar, ou no nosso próprio pilar, mas nunca estacando. Aí o pessoal pode pensar assim, mas pô, se cada um fica assim espalhado, como que o healer vai curar, Kaitinho? O healer ele tem esse posicionamento aqui, ele tem 40 yards, cara. Ele tem literalmente 40 yards para você curar. Isso aí é uma coisa boa para você testar, tá? Você testar assim, qual a distância que o seu heal dentro da arena você vai conseguir curar o cara ou não. Isso aí com muito treino e muita dedicação você consegue chegar ao ponto em que você vai saber onde, até para chegar a pedir pro Priest, por exemplo, que tá mais avançado, que normalmente ele vai jogar mais avançado, ou o Loki, sabendo se ele vai avançar, pode avançar ou não, ou recua. Normalmente ele faz um gate daqui a aqui, um exemplo básico, que é onde ele vai ficar ofensivo. Lembrando que o gate, o cooldown dele é pequeno para castar ele. Ele é 2 minutos de cooldown se você usá-lo. Mas o Warlock, por ter pouca mobilidade, não se esqueça que sempre que vocês ficarem se movimentando, cria um gate, either ofensivo ou defensivo, em caso dependendo da situação da arena, tá? Aqui o que acontece é, vamos fingir que aqui é o time de vermelho. O time de vermelho normalmente vai fazer o quê? Vai jogar um aberto aqui, um no pilar e o healer. Ou se simplesmente forem 2 melees, o Loki vai jogar aqui no meio, um exemplo básico. Ou ele vai poder simplesmente jogar aqui na ponta no aberto, né? E assim, dessa forma, os melees atacarão ele aqui, ou atacarão ele aqui. Nunca você jogará perto do pilar contra 2 melees, certo? Mas vamos imaginar que são dois casters, né? Um time de caster contra 2 casters. Aqui você pode ver o Priest, ele estando aqui, ele consegue tanto dotar o cara daqui, como ele consegue dotar o cara daqui. Por incrível que pareça, obviamente ele não vai conseguir relar no healer. Se o healer dele for bom, ele não vai conseguir relar no healer dos inimigos. Isso é irrelevante, tá? O Loki aqui, ele vai conseguir bater tanto nesse cara como nesse cara, avançando e recuando um pouquinho aqui, tá? Mesma coisa se o nosso Priest estiver aqui, ele vai conseguir bater ou nos melees, ou nesse cara aqui. Raramente ele vai conseguir bater nesse cara ou no healer, mas ele terá ângulo e possibilidade de caminhar aqui, podendo assim bater nos dois, tá? Assim, diferentemente, podendo até correr por aqui e dar um fear no healer, um exemplo básico, né? E você pergunta pra mim, mas como é que o meu healer vai curar todo mundo espalhado desse jeito? O posicionamento do Xamã aqui, se vocês prestarem atenção, não é ele ficar tanto assim colado aqui. Enquanto ele tá na visão aqui, ó. Se o Priest estiver nesse posicionamento onde ele consegue curar, estando escondido nessa quina, né? Ele consegue curar os dois lados. Obviamente, se o Priest estiver aqui, ele terá que se movimentar um pouquinho aqui pro lado do Warlock, e assim ele conseguirá curar. Ou se ele estiver aqui, ele conseguirá se movimentar para esse lado e conseguirá curar o Priest. Assim, dessa forma, ele sempre vai ter esse pilar aqui como defesa, certo? Nos times um pouquinho mais avançados no PVP, eles vão tentar manter essa posição mais constante possível para evitar de tomar CC e evitar de tomar dano mortal. Então assim, vamos supor que num caso desse aqui você consiga dar 2 bolts, 2 Chaos Bolts nesse sujeito aqui, e por um entender você consegue quicar o healer. Nesse tempo, o que acontece? Você tem 6 segundos, certo? Você terá 6 segundos para
poder avançar para cima desse sujeito, porque o healer deles tem 6 segundos quicado, que não vai poder curar. Você terá 6 segundos para conseguir se reposicionar para fazer um setup em cima deles, o vídeo anterior que a gente ensina mais ou menos sobre setup. O que poderia acontecer é vocês caírem em cima, dropar infernal, né? O Priest avançará para um posicionamento aqui mais aleatório para dar um CC no healer, double coil e dar o dano no sujeito aqui que estava apanhando, que já deve estar bem low, forçando assim um trinket, um defensivo do healer, alguma coisa para dar continuidade. Aqui vamos supor que a gente esteja jogando um MLD. Eu tô sempre dando exemplo de Warlock porque eu sou meio Warlock e vai te dar uma base de como jogar de caster no caso. Nem tudo é regra, tá, guys? Isso aqui é um básico. Lembrando que isso aqui é um simples basicão para você ver se vai funcionar. Ver se vai funcionar não. Normalmente isso aqui funciona. É simplesmente um basicão para você ter uma tendência do que aonde se posicionar na arena para quem tá totalmente perdido. A gente fica passeando na arena perdendo assim global e tempo de dano ou heal. No caso aqui, suponhamos que a gente esteja jogando um MLD, aqui sendo o Warlock, o azul sendo o Mage e o verde sendo o Druida. Esses dois vermelhos são os Melees. Vamos imaginar aqui que a gente está jogando contra um Double Melee, certo? O que acontece aqui? Cadê o healer deles? Lembrando que eles vão... Normalmente vai acontecer aquele negócio, o time vai começar aqui, o seu time vai vir pra cá, né? E vai começar até acontecer as coisas. Mas quando eu vejo que é Double Melee e eu tô numa arena tão grande quanto essa, né? Isso serve para qualquer arena. Você só simplesmente tem que achar o maior espaço e o mais longe de pilar possível, certo? Para se posicionar. E o que vai acontecer? Normalmente eu já venho aqui para esse ponto aqui, crio um gate e já vou lá pro spot mais open do jogo que tem. Sim, você vai tancar uma pancada de dano. Eles vão ficar te batendo, vão te dar setup, etc. Não tem problema. Você rotacionando os defensivos, normalmente você consegue fazer mais dano do que eles conseguem fazer em você. Obviamente, estando com a gear necessária para isso. O healer, nessa situação, o healer do time inimigo, ele não tem as 40 yards para curar tão safe nesse posicionamento. Essa é a ideia. Ele terá que curar daqui, ou simplesmente aglomerar por aqui no meio, o que seria mais errado possível. Porque a gente está jogando no MLD, ele será aqui, ele tomará a maior quantidade de CC possível. Ou seja, ele vai ficar na briga dessa curva. Como esse é o pilar mais próximo, ou ele virá para esse pilar aqui, o que eu acho difícil, porque o healer estará aqui, o druida. Mas ele poderia vir para esse pilar aqui. O que mais vai acontecer é ele vai ficar correndo entre um lado e outro para escapar do mage, que vai estar constantemente caçando Deepine nos inimigos, certo? Enquanto eu vou continuar dando dano aqui, Immolate, dano em área, ou tentando fakear os kicks e dando Causebot, etc. O meu mage vai ficar dando Deepine e esperando o posicionamento e a hora de dar um DB chip, ou simplesmente um chip, dependendo do healer. Se ele começa a castar um chip aqui, o healer tenta correr, ele consegue blinkar, né, pra trás, assim, conseguindo pegar o chip mesmo o healer do outro time estando aqui, por exemplo, no loss aqui que seja. Ele conseguirá dar, né, pra onde for aqui, ele estando nesse posicionamento, correto? Então essa é a ideia, mais ou menos. A cada 45 segundos, voltando ao vídeo anterior, você entra com setup, que é o double coil. Você usará o double coil nos 2 DPS, certo? Vindo do Warlock. Nesse momento, você só usará quando o mage conseguir o chip no healer do time inimigo. Fazendo isso, o healer vai ficar 8 segundos sem poder curar, certo? Forçando assim um CD dos melees que estão aqui em cima. Normalmente o que acontece é o setup de um MLD, o double coil, o druida pula, vamos supor que ele vai nesse cara aqui, ele pula para dar o bash, né? Em quem foi o target, e os dois nesse momento, até os 3 nesse momento, batem no target, que é onde ele vai largar um vortex, né? Nessa área. Ou seja, eles estão completamente isolados aqui no open
contra um Loki e um Mage dando Chaos Bolts de pai, enquanto o Healer tá no CC. O Mage ainda poderá brincar em tentar dar 2 a 3 chips no Healer. Fora que, lembrando que você tem 2 CS vindo do Warlock e do Mage. Isso aí deixando o Priest, desculpa, qualquer healer que seja com muito medo de sair do CC ainda tendo que castar um healer, tendo que lidar com 2 CS. Muitas vezes o Loki também pode estar jogando de sucubus, posicionando para dar um full sucubus no healer, mesmo estando atrás da parede. Isso vai de micromanejamento do patch, certo? Tanto o druida também, após o clone, pode avançar para dar após o bash pode avançar, né? O druidinho pode correr para cá e dar um clone após os 3 chips, tornando assim uma comp muito forte. É basicamente esse o posicionamento que a gente tenta atingir dentro da arena, para maximizar o nosso dano em CC e evitar de que os melees consigam correr com facilidade do meio da arena onde eles, no caso, estariam em perigo. O que a gente pode aprender com isso, guys? A ideia é que você, como caster, independente do caster que você for, você sempre, vamos supor que você começa desse lado da arena, você sempre buscará estar perto dessas quinas, certo? Você aproveitará como se fosse um L, vamos supor, aqui, certo? Aqui, você sempre aproveitará dessas quinas, certo? Da onde estiver o DPS, se o DPS estiver aqui, por exemplo, você fará aquele poke que a gente fala. Aquele apareceu, sumiu, você vai fazer aquele velho vai e volta, certo? Aparecendo aqui dando dano. Se eles começarem a castar alguma coisa, correndo pra cá evitando dano. Aqui é a mesma coisa, pode ser possível, certo? Da mesma forma aqui como aqui. Isso, a maioria do pessoal que joga Caster Cleave, eles gostam de fazer aquele tal posicionamento que a gente chama de Triangle Position, que é o triângulozão da ofensividade, vamos supor. O que acontece, por exemplo? A gente pode fazer um DPS aqui, um DPS aqui, o healer aqui. Isso seria o Triangle Formation, certo? Um DPS avançado, um DPS recuado, o healer aqui. Triangle Formation, certo? Isso aqui é o mais comum entre casters, é esse Triangle Formation. Normalmente o pessoal tenta fazer esse posicionamento e deixar os inimigos dentro desse triângulo, certo? Fazendo o possível para deixar esses inimigos dentro desse triângulo. E a gente fazendo isso aí, possibilitando, lembrando que todo mundo, tanto o healer tem 40 yards de distância para usar qualquer spell que ele queira, o Loki também tem 40 yards e o Mage também tem 40 yards. Desse jeito, possibilitando você bater e dar CC no healer, às vezes, muitas vezes até, sem nem mesmo ter que andar, certo? Isso aí maximizando seus globais para dano e CC e deixando assim o outro time com maior fraquezas. Outra coisa que acontece bastante na arena, que você tem que saber, ter a knowledge de DPS, seria, por exemplo, voltando ao posicionamento aqui, suponhamos, né? Voltando ao posicionamento aqui do time azul, né? O seu healer aqui ou aqui, independente, e contra o time vermelho, fazendo um posicionamento que estejam fazendo um posicionamento parecido, certo? Com o healer dele aqui ou aqui, que seja. Marcaremos aqui com H Healer, certo? Com H Healer. Uma das coisas que acontece muitas vezes são contra times ofensivos, vamos supor contra o RMP. O que o RMP faz? Basicamente o setup do RMP. O Mage, vamos supor que esse aqui é o Mage, ele sempre vai tentar dar chip nenhum, certo? O Rogue vai estar em cima do nosso querido Warlock, que seja o caso, né? E o Priest estará basicamente bem afastado, só curando, dando shield e tal, até o momento que entrar o Kidney Shot aqui entre o Rogue e o Loki, e até o momento que entrar o chip aqui nesse sujeito. Por quê? Ele vai dar um chip nesse sujeito, primeiro chip, o healer vai despelar. Despelando, o healer entra num cooldown de 6 segundos.
para poder despelar novamente. Só que o chip é spamável. Ele vai dar o segundo chip. O primeiro foi de 9 segundos, o primeiro chip que foi despelado. O segundo vai ser de 4 ou a 5 segundos, eu não tô 4.5 segundos, se eu não me engano, que é metade, né? Esse sujeito aqui vai ficar 4.5 segundos sem se mover, tá? Dessa forma, facilitando o cara aqui no Kidney, certo? Dessa forma aqui, facilitando a movimentação do Priest para esse DPS, certo? Ou para o healer que seja, certo? O mage que tá aqui, esse mage aqui, que tá aqui, ele vai blinkar após esse chip e vai castar um chip full no seu healer de 9 segundos. O healer tanto vai, o priest do time inimigo tanto vai dar um fear após esse segundo chip aqui, ou ele vai dar um full fear no healer após. O que a gente pode fazer para evitar isso aqui? Primeiramente, evitar de tomar chip castado, ele estando no mesmo posicionamento, sem ter gastado ao menos um blink. Sempre que você vê o mage castando um chip, tentar se esconder ou evitar de alguma forma, certo? E nunca, guys, nunca, esse Kidney aqui já acabou. Você vai ter um rogue em cima de você, mas você ainda pode castar Fear ou Bolt. Muitas vezes o cara sai do Kidney, os Warlocks de hoje em dia, eles saem no Kidney, os que estão começando na verdade, né? E eles veem esse movimentação do Priest e não fazem nada. Se você vê um Priest atravessando a arena, você como Loki, até mesmo o Priest como Priest, se ele estiver fora do CC, trincou por algum motivo, foi despelado antes, etc. E vocês têm que fazer uma barreira e não deixar esse cara passar. É uma barreira que vem dos seus 2 DPS. Ou seja, o que acontece? Se esse Priest começou a avançar aqui, você já casta Fear. Lembrando que, se você tem um rogue na sua frente, sempre tente ficar o primeiro Fear, porque é meio scriptado o rogue quicar o CC que vem de você, certo? E se ele quicar o CC que vem de você, você não vai poder dar coil, você não vai poder dar wall, você não vai poder dar Fear. Você poderá dar dano, mas eles estão controlando seus 2 outros amigos, ou seja, o seu dano é irrelevante, tá fora do padrão, tá fora do setup. Ou seja, tenta fakear um Fear. Conseguindo assim fakear o Fear, você casta um Fear no Priest, ou você casta um Double Coil num dos 2 DPS, Mage ou Rogue, e o Priest, para evitar assim ele conseguir atingir CC no seu healer, o que é muito importante. Um chip de 9 segundos vai entrar, cara. O problema é se entrar um chip de 9 segundos, mais um Fear de 7, certo? Mais um outro chip de 4.5, certo? Mais um mais control de 2 segundos. Se você fazer, são micro CCs, mas enquanto isso o seu Loki tá apanhando pra caramba. E desse jeito a gente acaba perdendo muitas vezes pra RMP. Lembrando que ele pode ter Kidney Bomb, ele tem CS, ele tem Klepto, o outro time. O Priest dá muito dano também. E ele tem Dispel, certo? Ofensivo. Ou seja, é muito ruim se você chegar a deixar eles conseguirem fazer esse posicionamento, essa casinha que eu chamo, porque vai chegar ao ponto em que o Priest vai estar posicionado mais ou menos assim do lado do seu healer, brincando com o seu healer e ainda te dando dano, certo? Dessa forma a gente acaba perdendo muito game aí. Fica uma dica. Outro ponto que a gente quer detalhar é a movimentação dos seus DPS. Você como healer, vamos supor, lembrando aqui o velho coisa, a movimentação do seu DPS. Lembrando que se o seu DPS avança, certo? Para dar um gol, dependendo como tiver a situação, às vezes avançam para cá, às vezes avançam para cá, às vezes avançam para cá, certo? Você como healer, vamos colocar como azul healer, daqui, não se esqueçam que você não vai conseguir curar o cara aqui, ou você não vai conseguir curar o cara daqui, né? Daqui, por exemplo. Levando você a ter que se reposicionar. Lembrando do triângulo, por exemplo. Aqui você pode se posicionar para esse lado onde o outro estava, tendo aqui a defesa, certo? Assim podendo curar os 2, certo? E formando o triângulo. E aqui dessa forma aqui você também pode se posicionar para cá um pouquinho avançado,
você vai estar aberto, mas o pessoal vai estar mais ou menos escondido atrás desse pilar. Você podendo dar range também, correndo aqui pra trás e se escondendo, certo? Ou você pode até se enfiar aqui, ó. Isso aqui é um canto também pra se esconder, querendo ou não, virando um triângulo aqui, mais ou menos. Isso aqui parece um pouco confuso agora, depois que eu desenhei tudo isso aqui, mas pra você ter uma ideia, é a movimentação do healer de acordo com a movimentação do seu time. Você não pode esquecer disso. Toda vez que seu time avançar, dependendo do que estiver acontecendo na arena, você também terá que ficar se movimentando pela arena, né? Por vários pontos aí. Nunca esquecendo de aproveitar dos pilares, certo? Nunca esquecendo de aproveitar dos pilares. Eu sei que eu mostrei só uma arena hoje, porque foi a única foto boa que eu consegui achar, na real. Mas isso aqui, se você dominar esse posicionamento que eu tô básico, né? Esse posicionamento básico, de acordo com o que você vai jogando, você vai descobrindo melhores spots, etc. Pra ser ofensivo e defensivo. Eu mostrei basicamente tudo defensivo. Você vai conseguir encontrar esses spots necessários para você se movimentar para acompanhar o seu time, ou recuar para montar um posicionamento defensivo bem rápido na gol dos rapazes do outro time, ou das meninas, né? Vamos tentar mostrar dentro do jogo aqui um exemplo bem prático aqui. Suponhamos aqui que a gente está começando a arena, né? Começando a arena por aqui, a gente começa nessa área. Você vai sair aqui com seus dois amiguinhos. Por exemplo, normalmente eu faço o quê? Aqui, dependendo do que eu vou enfrentar, eu já faço um gate aqui pra frente, certo? Sendo que, querendo ou não, você vai pensar... Eles vão ficar nessa área aqui, os inimigos, normalmente. Raramente eles vão avançar de cara, a não ser que seja um double melee. Quando é double melee, eu normalmente tento fazer o gate aqui pra cima, onde eu posso me esconder melhor, e eles vão ter que gastar bastante mobilidade pra chegar até mim, certo? Lembrando que, toda vez que você gaita, o seu healer tem que aproveitar e gaitar contigo, tá? Pra ele não perder tempo e ele ter que correr até ali pra me curar, não. Entra em comunicação, normalmente tenta sempre jogar com voz, falar, pô, o bicho apertou aqui, simbora. Apertar as coisas, você gaita, os caras vão ficar lá embaixo, você tenta aqui se topar, você e o healer, até você tem o tempo, que são segundos na realidade, deles chegarem até aqui para continuarem te batendo. Normalmente eu já pulo aqui de novo e tento retornar pro meu posicionamento. E o seu healer assim podendo curar ali de cima, tanto defensivo como ele pode vir aqui pra cá, ou ele pode simplesmente correr usando alguma mobilidade aqui pra trás e se posicionar novamente. Isso aqui é as quinas, os L's que eu tava citando, que a gente acaba usando. Se você enfrentar um caster cleave, normalmente você sempre vai estar aqui. Você só vai avançar quando você sabe que você tem um trinket ou seu healer tem alguma coisa, ou então para setups, que foi explicado no vídeo anterior, e você avança. Normalmente eles vão recuar e ficar fazendo essa voltinha, esse pega-pega. Isso é um bait, tá? Que a gente chama. É uma armadilha, vamos dizer assim. Porque às vezes você segue a pessoa e ele vai recuando, o time inteiro tá lá atrás e por alguma aventura o seu time não tá na vibe de puxar outro determínio de comunicação dentro da arena, e você entra aqui, por exemplo, e seu healer tá, sei lá, aqui atrás desse muro, e o segundo DPS tá aqui atrás ainda, você toma um stun aqui na medida de 6 segundos, que vai ser o tempo. Olha o tempo, pensa comigo, cara. Veja aqui o tempo que a gente leva, pra você ter ideia. Veja o tempo que a gente leva de sair daqui até lá. Vamos supor que o nosso healer tá lá, ó. Você toma um stun de 6 segundos, que seja aqui, ó. Olha o tempo que você leva pra você chegar no line da pessoa. Foram 4 segundos, se você não viu. Se você entra ali dentro sozinho, por exemplo, até o seu healer chegar a você, vai ser aí uns 4, 5 segundos, ó. Chegou, 5 segundos. Isso é o tempo de um Roge, ou de um stun, ou de um kidney shot, que você pode morrer aqui por ter avançado demais. Sempre olhe para seus companheiros e o posicionamento deles, sempre aproveitem dessas bordas aqui, como eu expliquei lá no gráficozinho mais ou menos que eu fiz, tá? Você de caster, tá? Isso aqui é um posicionamento exclusivo para caster. Um exemplo que eu posso lhe dar de melee é que nunca entre para dentro, por exemplo, se seu caster, eu como caster estiver aqui,
batendo no pessoal, né? O seu melee vai estar, por exemplo, aqui batendo na galera, né? E o healer, o nosso healer, possivelmente o melhor posicionamento seria ele estar aproveitando dessa quina aqui, podendo me curar aqui sem tomar nenhum tipo de CS ou nenhum tipo de CC, ó. Tá vendo que eu tô completamente, vamos supor que o time inteiro deles está do outro lado, eu tô completamente no line deles aqui. E eu tô aqui reto, finge que eu sou o Warlock, eu sou a baratinha lá e esse aqui é o healer. Eu tô aqui completamente curando você sem problema algum. E se meu melee tá aqui, eu posso simplesmente curar e voltar. Curar e voltar. Assim, tendo que o time que tiver aqui avançar pra poder dar CC em mim. Tá entendendo? E se sua rotação de defensivo do seu time e heal tiver em ordem, nunca que eles conseguirão matar alguém se o seu melee não fazer esse erro, ó, de entrar aqui pra dentro. Se a gente tá naquele posicionamento triangular, como eu expliquei, triangular, ó, perfeito aqui. Se eles querem ficar assim, fica no enrola, até o seu setup voltar, entendeu? Aí sim vocês puxam. Enquanto isso, o seu melee só fica batendo aqui, ó. Isso aqui não é uma corrida, não é uma raid, não é uma corrida de DPS. Você tem que dar DPS sim, mas não é algo que você tem... Pô, eu tenho que, tipo assim, o outro tá bem aqui, eu quero blidar ele e tal, vou aqui, blido ele e volto. Não vai acontecer isso, você pode tomar uma gol aqui, só de avançar 3 passinhos sendo melee. Tá, toma cuidado com isso. Você como melee, para de olhar só pro target. Tenta afastar a câmera o máximo possível para você poder avistar o seu healer aqui e até o seu Warlock ali atrás, entendeu? Ajusta a sua câmera de uma forma que você vai conseguir ver isso e você vai conseguir enxergar o jogo por inteiro aqui, ó, entendeu? Aí a gente faz isso. Quando vocês voltarem com o tempo, todo mundo tiver o setup, ou seja, seu healer tiver CC, o Warlock falar que tá pronto e você tiver seu stun, coisa e tal, vocês falam aí, vocês avançam como um time, cada um vai parar um, aí vocês podem avançar, certo? E fazer a gol. Se caso pegou CD ou deu errado alguma coisa, vocês retornam, voltam lá, jogam defensivo até voltar os CDs e voltar o setup, coisas que foram explicadas no episódio anterior, tá? Isso é uma base de como se portar na arena, certo? Claro que ninguém vai ficar aqui apanhando que nem dummy. Obviamente que, por exemplo, como eu já expliquei no gráfico também, o healer deles pode simplesmente avançar aqui, o melee pode tomar um CC, o Warlock que tá ali pode tomar um CC e o healer deles avançar aqui para dar CC no nosso healer. Isso é papel tanto do melee aqui, como do Warlock que tá aqui, de parar ele e não deixar fazer isso. Para como? Vamos supor que tem um Warrior aqui, ele tem que instantaneamente dar um slow no healer, se ele tentar passar aqui, ou apertar um Fear, entendeu? Ou stunar o healer mesmo, sabe? O Warlock, assim que viu o healer saindo de posicionamento, primeiro botão que ele tem que estar apertando é Fear, sabe? Sempre tomando cuidado, se alguém tiver interrupt do outro lado, assim que, por exemplo, a Go é bem simples, o cara avança, alguém vai dar cover pra ele, você vai dar um Fear, medo no caso, no healer, e o Mage, por exemplo, vai te quicar. Sempre tente dar um fake cash nesse momento, certo? Finge que o healer tá passando, aí você casta o Fear, dá um fake, aí depois você dá o Fear. Normalmente você pega o caster, o cash o kick do Mage ou de quem seja ali nesse fake cash, mesmo que seja um, entendeu? Aí você vai te possibilitar dar o Fear no healer antes dele dar o CC no seu healer, assim você atrapalhando a goal deles e talvez proporcionando uma goal de vocês nesse momento, entendeu? Basicamente, tudo que eu passei é algo scriptado, é algo que você tem que ter em mente. Mas, cara, arena entrou na arena, tudo pode acontecer, entendeu? No episódio anterior a gente ensinou um pouquinho de setup. Isso aqui é aquele negócio que você tem que ter em mente. A cada minuto, a cada 2 minutos você tem que fazer, certo? Mas é algo, tudo na arena, posicionamento, etc. É algo que você tem que se adaptar à situação, entendeu? Isso é com muito treino, com muito jogo, jogando muitos jogos mesmo, errando muito, entendeu? Arrumando os mínimos erros pra você chegar a um ponto de que você vai jogar perfeitinho e vai conseguindo dessa forma, seu rating vai subindo na moralzinha, sem se estressar, sem nada, entendeu? Então se perdeu uma, tá tentando fazer o que o Kaitinho falou lá, tal, deu errado, não desiste, cara. A gente tenta 1000 vezes aí pra acertar esses negócios. Você tem que fazer a sua parte, você acerta a sua parte, o outro tem que fazer a parte dele. É uma coordenação, é sinergia, tem uma coisa aí pra fazer, velho, de tempo pra fazer e de treinar pra tudo ficar certinho, entendeu? Não é, pô, acabei de ver o vídeo aqui,
vai sair, vamos lá, vamos fazer, vai sair tudo perfeitinho. Não, cara, vocês vão errar bastante. Vocês têm que prestar atenção, não julgar os outros, tentar jogar certinho, tentar ver o que ele fez de errado, apontar críticas construtivas, entendeu? Mexer com isso, falar o que poderia ou não ter feito, o que um fez errado ou não, arrumar isso como time, e dessa forma você vai melhorando, o rating só vai subindo, e é isso que faz. Tá bom, meus queridos?